Meio-dia, mais 31 minutos. Boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 12 de maio de 2025 e até 1h27. Eu, Vanessa Oliveira, faço companhia para você sintonizado aqui na Rádio Canção Nova de São José dos Campos, a sua FM 95.9 no coração do Vale. Seja muito bem-vindo ao programa Abre Aspas, este espaço de entrevistas, notícias, prestação de serviço e, claro, a sua participação. E você pode nos acompanhar de diversas maneiras, sintonizando aí no seu radinho de casa, do carro ou até do celular, a FM 95.9, ou ainda nos ouvir pela internet. Acesse Canção Nova SJC e lá você acompanha toda a nossa programação. Outra opção, baixe o nosso aplicativo Rádio Canção Nova e lá você escolhe pela rádio de São José dos Campos e acompanha a nossa programação. Desde já, obrigada pela sua companhia. Meio-dia, mais 32 minutos, mas antes de começar o nosso bate-papo, quero chamar ela, Mônica Maria, para trazer pra gente os detalhes da previsão do tempo para este início de semana, né? Depois de um final de semana de mudança na temperatura, sábado aí à noite, já começou a esfriar bastante ontem, então, Dia das Mães foi de temperaturas bem baixas na região, mas Mônica, conta pra gente, essa previsão de temperaturas baixas deve seguir aí para hoje? Boa tarde, Mônica. Previsão do tempo. Previsão do tempo. Boa tarde, Vanessa e ouvintes do Abre Aspas. É isso mesmo, final de semana as temperaturas despencaram em toda a região. E para hoje, segunda-feira, começando o nosso boletim do tempo pelo Vale do Paraíba, devemos ter mais um dia de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens, mas sem chance de chuva. Mínima de 15 e máxima de 23 graus em São José dos Campos e Jacareí. No litoral norte e na Serra da Mantiqueira, a previsão indica dia de muitas nuvens e pancadas de chuva, mesmo que de fraca intensidade a qualquer momento. Em Caraguá e Ubatuba, mínima de 17 e máxima de 21 graus. Na Serra da Mantiqueira, mínima de 11 e a máxima não passa dos 18 graus em Santo Antônio do Pinhal e Campos do Jordão. Obrigada, Mônica. Então o jeito é trazer o agasalho, né, minha gente? E falando sobre o nosso tema de hoje, olha só que bacana essa temática que a gente vai abordar hoje aqui no programa Abre Aspas. As mulheres estão cada vez mais conquistando seu espaço no mercado de trabalho e o empreendedorismo está abrindo novas oportunidades para a visibilidade feminina. O empreendedorismo feminino é a participação ativa das mulheres no mundo dos negócios, criando e liderando empresas, projetos e iniciativas. O Brasil conta com mais de 10 milhões de mulheres empreendedoras. É um recorde na série histórica e representa um crescimento de aproximadamente 42% no período de 2012 a 2024. Mas muito além de empreender, a mulher sábia busca ser uma mulher de fé. Porque quando a fé e o empreendedorismo se encontram, o impacto vai além do financeiro. Ele transforma vidas, fortalece famílias e gera influência positiva na sociedade. A fé desempenha um papel crucial no empreendedorismo feminino, fornecendo um fundamento de crença, propósito e motivação para enfrentar desafios e alcançar o sucesso. Acredita-se que a fé pode se influenciar a tomada de decisões, a visão de longo prazo e a capacidade de lidar com as incertezas inerentes à jornada empreendedora. E hoje esse será o nosso assunto aqui no programa Abre Aspas. Queremos falar com você, mulher empreendedora, mas muito mais que isso, queremos falar com você, mulher de fé que empreende. E você é uma empreendedora cristã? Acredita que a fé pode te ajudar a ter um melhor desempenho como empreendedora? Tem alguma experiência de que quando colocou Deus à frente dos seus negócios, tudo caminhou diferente? Eu quero convidar você para participar conosco pelo nosso WhatsApp, que já está liberado, 12 3019 8801, 12 3019 8801. Você pode mandar a sua mensagem, a sua pergunta, o seu relato, né? Aí a sua experiência, tanto em áudio quanto em texto. Em áudio não muito longo, combinado? 1 minutinho aí pra gente conseguir atender todos os nossos ouvintes, ou em texto. Se não quiser ser identificada também, tá tudo certo. Só colocar não me identificar, o importante é a sua participação. Não saia daí. Abre aspas.
Já quero convidar para conversar conosco aqui no programa Abre Aspas nesta segunda-feira, hoje dia 12 de maio, mês mariano, e quão importante, né, é para nós mulheres cristãs trazer essa temática dentro do mês dela, né, a nossa mãe Maria. E eu propus para essa minha colega aqui, né, a possibilidade de a gente falar sobre isso, e ela topou, e claro que a gente não poderia deixar de falar um pouquinho sobre esse assunto. Eu já quero convidar você para também acolhê-la, você que conhece, talvez seja aí uma das clientes dela, já conhece o trabalho dela também, para mandar a sua mensagem. Ana Carolina de Almeida. Talvez muitas pessoas falem, nossa, quem é essa pessoa? Mas falar assim, a Carol, a terapeuta de empreendedoras, a Carol, psicóloga, muita gente vai se lembrar. Carol, que alegria poder recebê-la aqui na Rádio Canção Nova. Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, muito obrigada, Vanessa. Que honra estar aqui hoje, né? É uma honra para mim como ouvinte, porque eu também acompanho a rádio, acompanho todos os dias seu programa. E é uma honra também poder falar sobre esse assunto, né? Até hoje eu comentei nas minhas redes sociais que é o que rege os meus dias, né? Fé e empreendedorismo. Boa tarde a todo mundo que nos escuta, né? Em casa, às vezes a caminho do trabalho, voltando, horário de almoço. Muito boa tarde a todos que nos escutam. Que legal, viu, Carol? Pra gente é uma alegria, né? Saber que a pessoa que acompanha a nossa programação tá aqui hoje, sendo entrevistada. E, Carol, é muito bonito, né? Quando a gente pensa, e eu até comentava sobre isso com você, quando a gente pensou em falar sobre esse assunto, né? Neste mês de maio. Por mais que muitas pessoas, né, falem que o mês de março é o mês da mulher, por conta do dia 8 de março, que não deixa de ser uma data importante, mas para nós, né, que acreditamos, temos a nossa fé aí, o mês de maio ele é muito impactante, né? Porque é o mês mariano, né? E quem somos nós, mulheres cristãs, sem Maria? Não somos nada, né? Então, eu acho que é muito importante a gente já começar a pensar nessa visão, né? De a gente abordar essa temática pensando que Maria é aquela que também nos ajuda, que intercede por nós. E eu já quero pedir para você contar um pouquinho pra gente como é que a Carol começa nesse trabalho aí de terapeuta para ajudar essas mulheres empreendedoras, né? Eu conheço a Carol, minha gente, olha só, né? A vida nos leva para vários lugares aí, né? A Carol, ela estudava na mesma faculdade que eu, a gente ia no ônibus, né? Ela fazia faculdade de psicologia, né? Isso, e eu fazia jornalismo, então a gente se conhece aí, né? De longas jornadas. Mas conta pra gente como é que você decide, então, ajudar mulheres empreendedoras. Bom, eu sempre, há 10 anos, na verdade, trabalho com empreendedorismo. Me formei em psicologia, como você sabe. E eu me afastei um pouco da área, porque eu ingressei na área de vendas, numa empresa de cosméticos muito famosa. Me tornei diretora de vendas, trabalhei muito tempo lá. E eu comecei a entender os nãos de Deus naquela empresa para mim. Então eu comecei a amadurecer algumas coisas, as não permissões de Deus, as permissões. E aí eu fui amadurecendo. Por quê? Um dia uma amiga empreendedora virou para mim e falou: que saudade de fazer a minha terapia da empreendedora com você. E naquela época eu já estava entendendo que Deus já não me queria mais naquela empresa. Então, eu fiquei ali praticamente 10 anos trabalhando com vendas, contato com muitas empreendedoras. Administro um grupo de empreendedoras de Jacareí, de diversas áreas, diversos nichos. E ali Deus foi me moldando para que eu pudesse trabalhar enfatizada aí no empreendedorismo feminino, para ajudar as mulheres na dor do negócio delas. Então, Deus me permitiu passar pelas minhas dores, viver esses processos, para que eu pudesse hoje ajudar outras mulheres. Então, o meu atendimento, ele não é psicológico. Hoje, se tiver alguém procurando para atendimento psicológico, eu encaminho para alguma colega da área. O meu atendimento é para o negócio dela, ela como empreendedora. E aí, dentro do negócio dela, logicamente que tem o equilíbrio de prioridades, sendo um deles a fé, que é muito importante, que é o que rege tudo. Que bonito, Carol. Agora é tão interessante também, né, quando a gente pensa nessa questão do empreendedorismo. O empreendedorismo, ele acontece há muitos anos, né? Eu falo, se a gente tem uma empresa é porque alguém ali ousou, né, e conseguiu, começou, né, deu o pontapé inicial. Mas essa questão do empreendedorismo feminino, me corrija se eu estiver errada, por favor, mas eu percebo, né, como pessoa de fora, não sendo empreendedora, né, que ele veio mais à tona no pós-pandemia.
a impressão que eu tenho, né, é que o pós-pandemia fez com que muitas pessoas, talvez por, né, ter perdido o trabalho ou por talvez ter ficado em casa, falando, olha, talvez dá pra mim ficar em casa, continuar, seguir nisso aqui, fazer isso. É isso mesmo, Carol? É uma impressão minha de fora aí. Ficou mais forte, sim. Eu comecei antes. Eu até brinco no meu meio ali, nas minhas amizades, eu fui a pioneira. Né? Já começou ali, deu start. Exato. Eu fui uma das primeiras a tomar coragem de ir lá. Trabalhava CLT, pedir conta pra trabalhar como empreendedora. Mas realmente ficou mais forte, né? Muitas pessoas perderam o emprego, ficaram dentro de casa. Muitas mulheres precisavam de uma renda extra, ajudar nas suas casas. Então, realmente ficou mais forte. Eu sinto também que ficou mais forte pós-pandemia. Agora, Carol, conta um pouquinho pra gente aí, né? Quando a gente fala de empreendedorismo, muitas pessoas pensam assim, não, imagina, eu não tenho condições de abrir uma empresa. Porque como o nome é empreendedorismo, as pessoas acham que tem muito a ver com empresa. É isso mesmo ou não? Aquela pessoa que tá lá nos acompanhando, que costura, que faz um doce, que faz, enfim, alguma coisa dentro de casa, que vende ali um catálogo, essa pessoa é empreendedora? Com certeza. Com certeza ela já tem um negócio dela. Mas a gente tem que resgatar até um pouco antes disso. A gente nasce com dom, né, Vanessa? Sim. Deus dá um talento para cada uma de nós. E em determinado momento a gente vai precisar usar aquele talento com mais força. Então, hoje, as mulheres empreendedoras, elas têm um dom, elas têm um talento, que elas vão trabalhar a favor do próximo também, porque a gente tem que pensar dessa maneira, né? O meu trabalho hoje, o meu dom, eu tenho que estar a favor do próximo. E eu tenho que entender aquilo que Deus quer de mim dentro daquilo que Ele me deu. Porque é igual você disse, às vezes a pessoa acha assim, o que eu faço não é um empreendimento. Eu não tenho uma empresa porque eu faço costura ou porque eu vendo, né, um produto por catálogo. Não, você tem sim o seu empreendimento. Mas não quer dizer que você tem que faturar milhões com ele. Sim. Não quer dizer que você tenha que... hoje tá muito forte, né, a rede social. Não quer dizer que você tem que estar lá muito forte na rede social, que você tem que gravar stories, que você tem isso e aquilo. Não é isso. Mas você tem sim um empreendimento. Dentro da sua casa, às vezes, que você vai ali ter o seu horário de trabalho, conciliar com o seu maior ministério, que é o seu lar, que é a sua família, sim, que é o mais importante. Você vai ter que administrar a sua rotina. E também tem a parte burocrática, né? Que a gente pode até mesmo indicar em algumas colegas da área, mas também se faz necessário. Porque até as pessoas que trabalham por conta, às vezes acham assim, eu não vou aposentar, se eu sofrer alguma coisa, acontecer alguma coisa comigo, eu não tenho onde recorrer, sim, de repente, mas é necessário também que ela pense como uma administradora. Então ela precisa, no caso, pagar um MEI, de repente, ser sim, um microempreendedor individual, enfim. Mas ela tem uma empresa nas mãos dela, né? Independente do tamanho. E aí ela tem que entender o que Deus quer dela naquela empresa. Porque não necessariamente você tem que ser a melhor, o destaque da sua área, faturar milhões. Nada disso. Você tem que... Eu gosto muito de Santa Teresa d'Ávila, né? Ela fala muito do nosso dever de Estado. Qual que é o dever de Estado que Deus tem pra você? O que Deus tem pra você? Na onde você está, no que você está fazendo? E aí, pra gente ter essa clareza, só numa intimidade muito grande com ele, né? Sim, sim. E é tão bonito, né, quando você relata isso, né? Eu acho que então, talvez o primeiro passo, né, pra você entender a questão de empreendedorismo é você se reconhecer empreendedora, né? Porque às vezes a gente tem esse hábito de menosprezar aquilo que a gente faz, não é? A gente se diminui sem a gente perceber. Mas você não trabalha fora? Não trabalho. Mas aí, eu só costuro. Não, mas peraí, você trabalha, né? Talvez não fora, você não sai, mas você trabalha, sim, né? Ter esse olhar, porque eu vejo muitas vezes, né, que quem também está nos acompanhando, se passa por isso, né, por favor, né? Eu tô falando aqui daquilo que eu vejo, né? Não tenho isso na prática, mas eu vejo muitas vezes mulheres empreendedoras que sofrem de alguma forma com pessoas que julgam que por elas trabalharem, entre aspas, em casa, elas não trabalham fora, então elas não têm trabalho, né? E acaba sendo essa sobrecarga. Não, mas fulano trabalha
não trabalha fora. Como se, né? Não, então não faz nada dentro de casa, né? Como se a casa não desse um trabalhão pra gente, Nossa, né? Fora muito. o empreendedorismo, né? É só ficar em casa que a gente caça coisa. Nos dias assim que a gente caça coisa, né, Isso. mulher, pra fazer. Mas a gente precisa também passar isso pras pessoas. Falar assim, não, eu não trabalho fora, mas eu empreendo dentro de casa, né? Eu faço tal coisa. Porque senão a gente também vai fazendo com que as pessoas criem isso, né? Com certeza, a sua postura. É. Qual que é a sua postura diante daquilo que você faz? Porque da maneira que você tratar o seu negócio, é a maneira com que os outros vão tratar. Com certeza. Então você primeiro tem que dizer, não, esse sim é o meu trabalho, é o meu empreendimento, se eu trabalho dentro de casa ou não, e não importa como você disse, mas é o seu trabalho. E você tem que, vamos dizer assim, dar o devido valor a ele, para que os outros também deem. Com certeza. Tem participação aqui em áudio, Mônica, podemos ouvir aqui a nossa ouvinte, Vanilda. A Vanilda mandou pra gente mensagem aqui. Tô vendo aqui a última mensagem da Vanilda, foi do Papo Aberto, né? Que ela mandou, ufa, aqui, né? Até que enfim. Pois é, né, Vanilda? Mandou até pergunta pra mim aqui. Mas vamos lá. Boa tarde, querida, tudo bem? Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Carol. Opa, pera aí que tá no 2x aqui. Vamos lá, vamos voltar de novo, porque... Quero uma mulher empreendedora. Ah lá, vamos voltar, né, Mônica? Porque... Boa tarde, Vanessa. Boa tarde. Boa tarde, Carol. Parabéns pelo tema de hoje. Obrigada. Eu me considero uma mulher empreendedora. Que bonito. Eu acho que eu adquiri o legado da minha mãe, que foi uma mulher muito de fé e uma vendedora de sacolas, vendia roupas para as enfermeiras do posto de saúde. Que quase legal. conhecia todos os postos de saúde de São José. E eu vendo catálogos, né? Então eu falei que quando eu me ingressasse bem nessa área de venda, que eu me considero uma boa vendedora, sempre trabalhei na área do comércio. E eu falei que se a minha venda fosse dando certo, eu ia fazer doação. Inclusive faço doação para Canção Nova Que linda. e também para Nossa Senhora Aparecida. Sim. E eu fico muito feliz quando eu ganho um pedido, porque eu coloco tudo na mão de Deus e peço para Nossa Senhora passar na frente de cada venda que eu faço e para não deixar eu levar prejuízo, para me poder estar fazendo as minhas doações. Fico muito feliz em ser uma mulher empreendedora. Que bonito. Olha só, Carol, a Vanilda Silvéria aqui de São José dos Campos. Olha, ela já tem um grande passo dado aí, né? É se reconhecer e se aceitar, não é? Sim, um abraço, Vanilda. Obrigada, né, pela sua contribuição. E realmente, que bonito que ela disse que vem da mãe dela, né? Gerações aí, né? Gerações. E olha, mais lindo ainda que ela valorizou também como um trabalho. Sim. Pra mãe dela. Era a profissão da mãe dela, vendedora. Se não tivesse a mãe dela pra vender... Não é? Se não tivesse a disponibilidade da mãe dela para ir nos postos de saúde, aquelas enfermeiras, atendentes que trabalham lá, talvez não tivesse uma facilidade de compra. Então, não é só uma vendedora, é a vendedora que vai até lá, que faz um atendimento personalizado. A mãe dela começou assim, né? Não é? E parabéns por você continuar. Sim. Parabéns por você dar continuidade. Eu também venho de uma família de empreendedores. Sério? Aí quando ela fala pra mim, fala da mãe dela, eu já lembro assim dos meus pais, né? O meu pai, ele tinha um mercadinho em Jacareí, trabalhou por 30 anos. Que legal. Então já tenho ali essa raiz dele, Sim. da família dele, que já também começou dessa maneira. E eu sempre tratei também o negócio do meu pai como um empreendimento. E sempre tive muito orgulho disso. Que bonito. E minha mãe foi trabalhar com ele, né? Quando a gente falou sobre o tema, também veio muito isso na minha mente. O meu pai estava ali no empreendimento, um ótimo administrador. E minha mãe ajudava ele, porém, né, com o lado feminino dela, a alma feminina ali no negócio, uma mulher de muita fé. Então ela sempre esteve ali servindo a Deus ao mesmo tempo. Ela sempre ia na igreja, não deixava de ir às missas dominicais. Sempre estava ali entregando também o pão nosso de cada dia, né? Que Sim, tínhamos ali. Então eu também venho e honro muito essa nossa história, né? Toda a nossa raiz aí no empreendedorismo. Com certeza. Aliás, Carol, eu gostaria que você comentasse um pouquinho pra gente, né? Porque a gente fala de empreendedorismo aqui no programa, mas é um assunto, né, muito contemporâneo. O tempo todo a gente tá vendo isso, né? Mas nem tudo são flores, né? Existem os desafios e são grandes desafios, né? Como é que você aborda essa questão aí com as suas clientes? Porque eu acho que pensar em empreender é uma missão muito grande, né? Muito além de que se reconhecer como empreendedora, é você também ter aí uma saúde emocional
boa, Muito. né? Porque assim, nem tudo são flores, né? Nem todo dia é bom assim, né? Não, primeiro vem os espinhos, pra depois chegar na flor. Né? E a gente tem que vencer esses espinhos diariamente. Realmente não são flores. E a gente tem que entender que não é flor para quem é empreendedor, não é flor também para quem é CLT. Sim. Então a gente tem os espinhos aí diários que a gente vai vencendo. E pra gente vencer tudo isso, é lógico, o emocional é muito importante. Só que a gente tem que lembrar que a gente é corpo, mente e espírito. Se a nossa alma não estiver fortalecida, isso em qualquer área que eu for trabalhar, eu não aguento. Eu não aguento, porque os desafios eles vão vir mesmo. Sim. Eles vão vir as provas, porque a gente é provado. Principalmente quando a gente tá fazendo a vontade de Deus. Aí que a gente é provado. Nossa, na carne, verdade. né? Aí entra a forja. Então, a gente precisa fortalecer a alma. A gente se esquece às vezes. As mulheres pensam muito, eu preciso ir na academia, fortalecer o meu corpo, preciso comer bem. Elas se policiam muito sobre isso, né? O espelho tá ali na nossa frente, a gente sempre tá ali pensando nisso. E a gente precisa encontrar no nosso dia a dia a forma com que a gente fortalece a nossa alma, porque senão a gente realmente não aguenta. E o empreendedor, a empreendedora, melhor dizendo, que a gente tá falando mais pro público feminino, eu acredito que seja ainda mais provada. Pois é. Por quê? Não menosprezando os homens de forma alguma, porque cada um tem o seu papel na criação. Mas a mulher, ela já tem também, como a gente estava dizendo, os afazeres de casa. Já tem o dia a dia, rotina, os filhos, marido, muitas outras não, né? Porque aí depende do que Deus tem ali para cada uma também, né? Mas eu vejo que as mulheres são muito mais provadas. Até aquelas que ainda não são mães, às vezes ainda residem com os pais. E elas precisam encontrar ali forças para lidar com algumas coisas do dia a dia na vida também, né? Com os pais. Porque às vezes um pai fica doente, ou a mãe tem que cuidar, enfim. Então, para se aguentar todos esses desafios que vêm, tirando toda a parte, assim, todo o conteúdo que a gente precisa, porque, lógico, a gente precisa ter conhecimento, buscar uma boa administração para o negócio, mas precisa fortalecer a alma. Aqui no Brasil, a gente, infelizmente, não aprende a ser empreendedor. A gente, infelizmente, aprende, a tendência bem maior é de ser CLT. Então, quando a gente entra para empreender, a gente fica no escuro, né? A gente fica meio no escuro, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, por onde eu começo. Inclusive, eu já ajudei empreendedoras a iniciarem, a startarem, né, os negócios delas também, porque ficava sem esse direcionamento. É importante toda essa base, mas a gente nunca esquecer da base espiritual, porque Com senão certeza. não aguenta. E é tão interessante, né, que eu fico pensando que, assim, os desafios, eles existem, como você bem colocou, tanto para nós, CLT, quanto para vocês, empreendedoras, mas uma certeza, ela acontece, que quando a gente tem fé, a gente consegue superar esses desafios com maior facilidade, não é, Carol? Sim. Faz a diferença, porque eu falo, é um socorro que a gente tem, né? Socorro de Deus. É o socorro, porque tem coisa que a gente precisa realmente, né? Tem hora que eu falo, né? Eu penso nisso, eu falo que ser empreendedor, pelo menos é a minha visão, assim, externamente, tendo algumas amigas, né? Sim. Empreendedoras, é uma areia movediça. Né? Não é uma coisa estagnada. Não é que nem a pessoa CLT, que ela tem certeza que, né, todo o início de mês, vamos pensar lá, dia 5 vai cair o pagamento, final do ano vai ter o 13º. Isso. Né? Não, né? Você tem que correr atrás para que caia isso e controlar quando cai. Então, é uma areia movediça, não é bem assim, Carol? É sim. E se a gente não tomar cuidado, não tiver esse equilíbrio, que eu trabalho tanto com as meninas que eu atendo, engole. Ah, é? Engole. Nossa, mãe. Se não tiver esse equilíbrio, engole. E aí vem a desistência. Pois é. E aí para com o negócio, porque, querendo ou não, é o mais fácil. Não Sim. tá dando certo, eu vou parar. Né? Olha, me atrapalhei aqui. Não, peraí. Acho que não é isso, Não né? é isso. Não deveria ter começado. Sim, e as pessoas se confundem muito, né? E às vezes não assumem a sua responsabilidade, porque acha que, isso daqui deu errado, não é da vontade de Deus, mas que eu faça. Não é isso mais que Deus quer de mim. Sendo que ela errou em alguma coisa, sendo que talvez ela não foi atrás de uma pessoa que administrasse o negócio pra ela, um contador, enfim, aí ela, porque infelizmente, Vanessa, a parte administrativa é o que mais pega, né?
É o que Não mais tem pega. jeito, Então, né? e é o maior índice mesmo de desistência está ligado a isso. Então, a pessoa acha mais fácil, vou entregar os pontos, porque, olha, não é da vontade de Deus que eu esteja aqui. Mas e aí? Será que você estava vivendo o propósito da maneira com que Deus queria? Você fez o que precisava ser feito? E aí vai colocar a culpa em Deus? Né? Não É mais fácil, né? Culpar alguém, Ai, né? Deus não quer mais. Não, opa, peraí, vou assumir minha responsabilidade, vou ver no que eu errei, no que eu preciso melhorar, pra não me deixar aí engolir, né, por essa areia. É, porque é muito comum, né? E a gente vê que às vezes a pessoa... Tem gente que tenta e retenta e tenta e vive tentando. Não que seja ruim, né? Sim. Eu acho que todos nós temos essa possibilidade. Mas às vezes você investe um pouquinho aqui e desiste. Investe um pouquinho ali e desiste. Investe um pouquinho ali e desiste, né? Será que não tem alguma coisa errada nisso tudo? Será que você não Exato. precisa ali de uma ajuda, né? Porque às vezes é aquilo, não, é meu negócio, é tudo meu, né? Aquele egoísmo também acaba trazendo consequências, né? E consequências às vezes que faz que não só você perder investimento financeiro, mas mexe com o seu psicológico, com o seu emocional Sim, a também, até com a sua frustração. fé, né? É, a frustração. Vem a frustração, a pessoa fica desanimada, muitas pessoas entram em depressão. Sim. É, Se sente incapaz. se sente né? incapaz. Já ouvi várias frases, eu não presto pra nada, já ouvi dizer, né, de pessoas que passam por isso. Então a gente precisa ter ali a consciência, a autorresponsabilidade, entender, como você disse, várias pessoas passam por isso, mas tem coisas também que eu não posso ficar assumindo na minha vida, né, pegar aquilo pra mim e pronto. Não, né, então eu vou mudar. O que eu preciso para mudar? Quais são os passos para isso? Para hoje melhorar o meu empreendimento? O que eu preciso? Vícios no dia a dia que eu preciso largar? A gente estava até comentando, né, sobre a disciplina. Uma pessoa, o ano passado, fez um acompanhamento comigo que queria abrir um negócio dela e acabou que ela não abriu. Desistiu. Desistiu, né? Por enquanto, talvez. Sim. Mas por quê? Eu atendendo ela, numa das sessões, ela foi e falou assim: olha, eu quero ganhar muito dinheiro, quero ter um salário muito bom com o meu empreendimento e quero dar muita atenção pro meu filho, quero passar mais tempo com meu filho. O que você respondeu pra ela, Carol? Eu falei, então, mas a conta não fecha. Tá uma gangorra aí desequilibrada, Exato, né? E eu falei, graças a Deus, ela ali no momento pôde amadurecer muito isso comigo. É uma pessoa muito querida por mim, inclusive. Eu falei, olha, a conta não fecha porque não adianta, pra você ganhar mais, você precisa trabalhar mais. Não tem e isso jeito. aqui, CLT, no empreendedorismo, você vai precisar trabalhar mais pra ganhar mais. Então, onde que vai ficar a atenção pro filho? Então, eu volto lá no que Santa Teresa d'Ávila fala do dever de Estado. Hoje, aqui, é isso que Deus quer de mim? Deus talvez quer que eu até deixe um recado para as mulheres, mães empreendedoras, onde foi o Dia das Mães, né? Deixa um recado, eu como mãe, como empreendedora. Digo para você, talvez hoje, com filhos pequenos, não seja o momento de você ganhar muito dinheiro. Pois é. Mas, lógico, Deus... Ele não quer também que a gente deixe de trabalhar se não é sua realidade, né? Porque Deus permite uma realidade para cada um, Com certeza. né? Dentro dessas realidades a gente vai ali, enfim, vivendo o que Deus quer de nós. Mas se você tem um empreendimento, tem filhos pequenos, é para você trabalhar esse equilíbrio ali dentro. Sim. Né? E não é exatamente ali para você ganhar milhões, talvez, mas para você ter uma ajuda dentro da sua casa, né? Porque você depende muito do cenário, né, Vanessa? Com certeza, Então, não tem como. cada um tem a individualidade, cenários, contextos familiares, mas talvez aquelas mulheres que hoje são casadas, têm um marido, que é o provedor. Por que você tem que ganhar milhões? Né? Não é? Talvez seja só uma ajuda que Deus queira que você traga para o seu lar, né? Uma ajuda financeira, mas não exatamente você precisa deixar o seu filho o dia todo, que é a sua missão mais importante, para ir cumprir com outra, né? Então tem que ter esse equilíbrio. Com certeza. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo hoje conversando aqui com a Ana Carolina de Almeida, ela que é terapeuta de empreendedoras, falando sobre a fé e o empreendedorismo feminino. E você continue participando conosco depois do intervalo. A
gente volta aqui com as participações. 12 3019 8801. Pode mandar pra gente a sua mensagem. E aí, você é empreendedora? Quais são os seus desafios? Como é que você se descobriu empreendedora? E claro que a Carol vai trazer umas dicas pra gente aqui, né? Pra quem quer começar a empreender. Quais são esses passos, né? O que a gente deve fazer pra tomar essa coragem, muitas vezes? Como que a gente pode abordar o lado da fé, né? Como é que bate esse papo aí com Deus? Aí tem essa via direta. E aí, me dá um sinal, me ajuda aqui. Será que é isso? Daqui a pouquinho a gente volta com o nosso bate-papo. Não saia daí. 1h mais 4 minutos, estamos de volta com o programa Abre Aspas. Hoje é segunda-feira, dia 12 de maio de 2025 aí, um dia após o Dia das Mães. Feliz Dia das Mães, viu? Pra você que nos acompanha, que Deus abençoe, que Nossa Senhora sempre nos proteja nesse caminho árduo, mas que traz tanta alegria, tanta felicidade pra cada uma de nós. E hoje nós estamos conversando sobre o empreendedorismo, mas não um empreendedorismo qualquer. Estamos falando sobre o empreendedorismo feminino junto com a fé. Como que, né, essas duas coisas podem caminhar junto, como que traz diferença, como faz aí com que a mulher ela consiga ter ainda mais força, porque a mulher por si ela já é forte, mas com a fé junto, minha gente, olha, fica difícil derrubar essa mulher aí, não é não? E hoje quem conversa conosco é a Ana Carolina de Almeida, ela que é terapeuta de empreendedoras, mais carinhosamente, como você tem visto, eu tô chamando ela de Carol, porque acho que é assim que ela é mais conhecida, não é, Carol? E você, claro, pode participar conosco, 12 3019 8801. 12 3019 8801. Você pode mandar pra gente a sua mensagem de texto, de áudio. Fica à vontade, participa com a gente aqui. Agora, Carol, vamos lá. Eu quero que você fale um pouquinho pra gente. É um assunto que é polêmico, viu? Porque eu gosto de polêmica também, viu? Se vocês acham que eu sou calminha, né, André? Mas eu gosto de uma polêmica, né? Mas é uma polêmica boa. Vamos lá. Tem uma frase, Carol, que tem virou uma modinha. Vou ser sincero, pra mim virou uma modinha. É dizer que eu dou conta de tudo. Eu sou mulher, eu levanto cedo, eu faço isso, faço aquilo, faço isso, faço aquilo, dou conta de tudo. Ai, dei conta de tudo hoje. Como que fica essa questão aí dentro do empreendedorismo? Por que eu tô te perguntando isso? Porque na minha visão virou uma moda isso, Sim. né? E as mulheres, elas se orgulham de dizer que deu conta de tudo. Pra mim, minha opinião, não a opinião da Canção Nova, minha opinião como jornalista, Vanessa, isso não faz muito sentido, porque eu acho que nós somos humanas, eu sou humana, eu sou falha e eu não dou conta de tudo. E pra mim tá tudo bem. Como é que fica essa questão? Porque eu vejo muitas pessoas querendo dar conta, porque vê uma fulana lá que posta na rede social que ela dá conta de tudo, e aí eu começo a me culpar, porque eu não tô dando conta, meu Deus, alguma coisa tá errada comigo, com o meu negócio, com a minha fé. Como que fica isso dentro do empreendedorismo? Isso também é perigoso? Muito comparação, né? A rede social, ela ajuda muito, mas infelizmente ela trouxe muita comparação. Sim. E as pessoas querem se medir com a régua do outro. Não é? Nossa, ano passado eu fiz um encontro com mulheres falando sobre rotina. E eu pedi pra que cada uma levasse uma régua. Era online, na verdade, né? E tinha que estar com uma régua. E aí elas achavam que, nossa, eu vou medir alguma coisa, vou anotar, enfim. Não, na verdade eu mandei todo mundo pegar a régua. Falei assim, essa é sua régua. A minha régua não é igual a sua, não é igual a de fulano, não é igual a de ciclano. Cada uma tem a sua. Então como que eu vou medir a minha vida com a sua régua? Não tem como, né? E a rede social, ali você posta o que você quer, você mostra o que você quer. Sim, sim. Né? E eu também concordo que você também não deve ficar ali postando os dias ruins, dias que não foram tão bons, né? Vamos dizer assim. E as pessoas acabam postando aquilo, cortes do seu dia, dos melhores momentos, Sim. de repente, né? Raro a gente ver alguém postando coisa ruim, né? É, raro. E aí você acha, é tudo perfeito na vida dessa mãe, dessa empreendedora, dessa mulher. Eu queria ter a vida dela. Eu queria ir lá e fazer academia e poder estar com os filhos e poder isso e aquilo. Mas espera aí. Vai entender o contexto dessa mulher, né? Talvez não é que ela esteja também pintando que a vida dela é linda, maravilhosa. Não é isso. Ela tá ali compartilhando talvez uma alegria dela ter ido, porque foi algo que ela venceu. Sim, Ela conseguiu, mesmo com filhos, mesmo com a rotina. E aí ela postou e você acha que, não, nossa, mas eu não consigo. E se diminui. E fala, nossa, mas o que tá acontecendo comigo? Porque ela foi na academia, ela tomou café, ela fez a Lectio Divina. Ela, né? Fez tudo. Isso e aquilo. E eu não dou conta de fazer. Esse eu não dou conta é terrível também, E eu não né? dou conta, né? Mas peraí.
ela é ela, você é você. Você tem uma rotina, ela tem outra. Você tem, às vezes, um filho, ela tem 2. Ou ela não tem filhos e você tem, né? Então, volto de novo a falar. Você tem que ver aquilo que Deus tem pra você. Hoje, talvez, seja pra você... lógico, a gente tem todo um cuidado com o nosso corpo, igual a gente tá falando com a nossa psique e tudo mais. Só que não precisa você pegar aquilo como uma obrigação na sua vida igual o outro, né? Tem que ser uma obrigação pra você. É como se fosse ali uma receita de bolo, né? Então, eu tenho que cumprir todos com esses ingredientes também na minha vida, e não é. E eu penso assim, parece que às vezes a gente dá conta, cada dia é um dia. Né? Hoje, por exemplo, eu tô aqui pela graça de Deus. Sim. Né? Então a gente tem que pensar assim, não é mérito nosso, porque pelo nosso humano, como você disse, às vezes a gente não dá conta, a gente é humano, a gente é falho. Sim. Né? Vai ter dias e outra. Eu tenho 2 crianças pequenas, eu tenho uma de 5 e uma de 5 anos e uma de 4 meses. Não tem como eu falar assim, hoje você não vai ficar doente, hoje você não vai mamar, e eu preciso fazer isso, isso e isso, eu tenho que dar conta. Né? Não é assim, né? Então hoje, por exemplo, vários dias a minha rotina, ela é praticamente a mesma. E hoje não foi, né? Hoje ela não foi. Normalmente a minha bebezinha dorme até 10h30, 11 horas, né? Então eu conseguiria me arrumar tranquilamente, fazer tudo com calma. E não foi bem assim, né? Então foi tudo pela graça de Deus. Eu só sabia orar e falar assim, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. O que pode diferenciar é exatamente o temperamento, né? Porque tem alguns temperamentos, às vezes, que vão para uma tendência mais negativa, né? Isso também. Então, eu não consegui hoje fazer tal coisa e pronto. Nossa, acabou, né? No outro dia não tenta de novo uma rotina, no outro dia não tenta, né, melhorar aquilo no seu dia a dia. E outros temperamentos são mais positivos. Então a gente tem que se policiar, ver, será que eu tô sendo negativa? Será que eu tô sendo positiva? Então eu hoje, por exemplo, né, eu tentei ser positiva. Falar assim, olha, não, pela graça de Deus que vai dar tudo certo. Talvez eu não consiga isso ou aquilo, mas tudo bem. Sim. Né? Prioridades. Eu sempre falo da lista de prioridades. Legal. Né? Então, o que é prioridade pra mim hoje? Né? Hoje, né, Carol? Hoje. Viver o hoje, né? Eu falo sempre, né, que eu busco comemorar as pequenas vitórias. Sabe? Eu acho que assim, consegui consegui chegar a tempo no trabalho, consegui fazer isso, consegui aquilo, que bom. E quando eu não consegui, né, comentava até hoje de manhã, né, eu tenho uma rotina bem apertada, né, e dentro da minha rotina eu sentei e descobri que entre a saída da rádio até pegar meu menino na escola eu tenho 30 minutos livre. Eu falei, olha, é a hora de fazer academia. 30 minutos é pouco? Mas no final da semana dá um tantinho aí, né? Sim. E aí é o que eu falo, sexta-feira saí daqui, André testemunha, com a minha roupinha da academia e fui. Fui na academia? Não. Por quê? Porque eu fiquei parada no trânsito, não deu tempo, não chegou. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem, agora eu vou me desesperar? Eu não tenho uma hélice no meu carro pra ligar e falar, agora vou cortar todo mundo, vou chegar lá. Então assim, porque senão a gente vai adoecendo de tanta cobrança. Eu falo, o mundo já cobra tanta gente, né? E a gente acaba se cobrando. E aí eu fico pensando nessas mulheres empreendedoras. E aí eu já quero puxar um outro gancho, Carol. Até a gente recebeu uma pergunta aqui. A Ana, ela é de Jacareí, sua xará, ó. Ela diz assim, gostaria de saber como não desanimar nos meses de poucas vendas. Eu acho que é um dos desafios maiores de quem empreende, não é? Com certeza. A gente tava falando agora, né? Cada dia é um dia, cada mês é um mês. Para muitos que trabalham com vendas, algumas datas sazonais do ano, ela faz, entre aspas, assim, o seu mês seguinte. Sim. Então, tem pessoas que... tem uma querida lá de Jacareí que trabalha, por exemplo, tem uma confecção de uniformes. E ela, dependendo do mês do ano, ela não tem uma alta de vendas. Sim. Mas tem um mês que, de repente, seja aquele mês que vai ser o Natal dela. Né? Então, aquele mês que você estourou de vender, por exemplo, você tem que pensar já e fazer uma reserva para aquele mês que talvez não seja tão bom. Sim. Mas tudo isso, Vanessa, vem de um bom planejamento. Então, tem negócios que vão precisar de um planejamento trimestral, outros são mensais, depende muito do nicho que a pessoa trabalhar, né? E aí, quando vier assim um mês que não foi tão bom, se ela tiver um caixa, ela vai ficar um pouco ali desanimada? Vai, acontece ao ser humano, bate às vezes, mas ela fala, opa, peraí, mas eu fui ali, me antecipei, tenho uma reserva, né?
E aí eu vou poder, com essa reserva de emergência, né, que muitos chamam de reserva de emergência, poder me manter. E aí, lógico, quais estratégias que eu vou usar para melhorar no próximo mês? O mês seguinte, se eu não tenho o hábito de fazer um planejamento, eu preciso começar a fazer. Quais datas que eu posso trabalhar? Hoje se trabalham muitos mimos. As pessoas já esperam até mesmo das datas especiais, sazonais do ano. Por exemplo, você que trabalha com vendas, você dá um mimo ali de Dia das Mães, você dá um desconto. O que eu posso dentro hoje do que eu trabalho, do meu produto, oferecer de desconto? Ou eu posso fazer uma parceria, fazer um sorteio. E aí você tem que trabalhar na imaginação. Eu falo que a empreendedora, ela tem que ter imaginação. E criatividade. E criatividade. Né? Se você não tivesse, entra de novo com a fé e fala: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, né? Me inspira para que eu possa trazer um diferencial para as minhas clientes, para que eu possa fazer algo novo, para que dentro do que eu faço, eu traga e seja um diferencial. Porque independente se tem muitas lá fora fazendo o que eu faço ou não, e de novo eu falo da comparação, não se compare, né? Porque olha o tamanho desse mundo. A gente tá aqui, por exemplo, né, nesse prédio, a gente olha aqui, olha quantos prédios, quantas pessoas trabalham aqui, enfim. Vão ter pessoas que vão se identificar só com você. E Sim. Como que você pode cuidar dessas pessoas? Como que você pode, com o seu produto, levar o melhor para ela, né? Então, vai pedindo para Deus essa inspiração para você ter esse cuidado, né? E quando vier aí o desânimo, de novo entra a fé, né? Entra alimentar a sua alma, alimentar o seu espírito, para que você aguente e passe por esses momentos. Com certeza. Carol, vou aproveitar aqui uma pergunta da Thalita de São José dos Campos, que mandou pra gente pela rede social. Ela diz o seguinte: sou casada, estou grávida da minha segunda filha. Tenho um filho de 5 anos e sempre tive vontade de empreender, mas tenho tanto medo e incerteza e gostaria de saber quais as dicas para quem quer empreender, mas se sente com medo. Como começar um novo negócio? E aí eu quero puxar o gancho da pergunta da Thalita, aqui de São José dos Campos. Qual que é o primeiro passo? Vamos pensar aí nela, que trabalha, né? É mãe aí, né? Tá grávida da segunda filha, tem já um filho de 5 anos, tem medo, mas ela quer, ela tem essa vontade aí, né? E qual que é o primeiro passo de uma pessoa que pensa aí, né? Nós estamos em maio, né? Vamos pensar que ainda é começo do ano, né? Acho que Sim. Tem muito, é só em janeiro. Não, minha gente, todo dia é dia, graças todo a Deus, estamos aqui vivos, exato. Vamos viver o hoje, né? Mas como começar a empreender? No caso das mulheres aí, nosso assunto principal Sim. aqui hoje. Obrigada, Ana, né? Agora é a Thalita, né? A Ana foi anterior, agora a Thalita. Me identifico muito com você, né? Porque eu tenho também uma de 5 e agora tenho a Mariana de 4 meses. Lindezas. Então, Thalita, primeiro, eu volto lá. Como a gente começa, né? Eu volto de novo à sua intimidade com Deus. Então, o primeiro passo é esse. É o que Deus quer de mim. O que Deus quer que eu faça. E pra que a gente escute a Deus, igual você estava falando, qual o sinal, né? E às vezes a gente quer que o quê? Deus, ele desça aqui, Jesus, a gente estava até olhando o quarto de Jesus misericordioso agora há pouco, ele desça ali, né? Abre os braços e fale, é isso. Uma voz, né? Uma voz, é isso. E a gente esquece que Deus coloca no nosso coração, Deus nos dá dons, né? O Espírito Santo fala com a gente. Sim. E lógico, vem confirmações também no nosso dia a dia, né? Eu, por exemplo, eu tive uma confirmação de uma pessoa que veio e falou claramente comigo: eu precisava mesmo de você aqui hoje pra fazer a terapia da empreendedora. Eu, opa, né? Aqui, liguei o sinal de alerta, que era realmente isso que Deus queria. Então, beleza, eu fui lá, eu orei e realmente Deus confirmou isso no meu coração. Aí você vai começar a estruturar o seu negócio. Então, Deus, vamos confirmar agora o nome do meu negócio. Depois do nome, qual o próximo passo? Eu preciso abrir um MEI, eu preciso ter ali uma rede social, preciso ver se essa rede, se o meu nome hoje, qual Deus me confirmou ali, já não existe, né? Porque pode coincidir com outro nome, sim. Né? Patentear de repente seu nome, sua marca. Então tem todo um passo a passo administrativo. Mas o que eu digo pra você, o pontapé inicial é você discernir em Deus. Confirmar em Deus. Confirmou? Agora
vamos adiante. E aí vem todos esses que eu já estava comentando e outros mais, né? Para que saber no que investir, como investir, procurar uma pessoa, né? Se você não for trabalhar nesse nicho administrativo, enfim, mas que você procure alguém. Eu sempre falo que Deus deu um dom para cada um, certo? E que é pra gente contar com as pessoas também como asas, né? Que são nossos anjos. Vem ali me dar uma asa. Então procure uma pessoa pra te instruir. Eu posso te ajudar em algumas questões também, sim, né? Já faço meu merchan aqui também. Mas alguns colegas da área administrativa podem te ajudar, né? Com toda a burocracia também no negócio. E é importante, né, Carol, entender que às vezes, né, muitas pessoas acabam não dando certo o negócio, né? Claro que primeiramente, exatamente por essa falta de discernimento, de estar aberta à vontade de Deus, mas também porque quer fazer tudo sozinho, né? A gente sabe que não é fácil, claro que no começo a pessoa fala assim, mas eu tô começando agora, né? O que eu ganho aqui é praticamente para comprar material, porque, ok, isso acontece e é real também, né? Mas tentar buscar, né? Hoje a gente vê muitos cursos online, cursos gratuitos, tanta coisa, né? Como aquilo que a gente falava que a rede social, a internet, ela tem que ter o equilíbrio, porque tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim, mas nessas coisas boas tem várias oportunidades, né, de formação, de qualificação, seja uma palestra, né, um programa como esse, tantas coisas a gente pode buscar dessas coisas, tirar algum proveito, enquanto você não consegue ali talvez contratar, né, uma terapeuta de empreendedores, ou contratar ali um contador, ter esse autocontrole, né, pega ali o lápis, a caneta, escreve, faz anotações, tudo isso ajuda, não é? Eu sempre falo para as meninas que eu atendo, eu tenho o atendimento individual, eu tenho também um grupo de empreendedores que chama Empreenda com Sentido, a maioria são empreendedoras de Jacareí, mas tem de outras cidades também. Eu falo que é o caderninho de insights. Sim, então a gente precisa ter o nosso caderninho. O famoso caderninho, ele vamos dizer assim, atemporal. Então, lógico, tem um bloco de notas no celular para quem se identifica mais, sim, mas pega ali o caderno, vamos estruturar. Eu quero, qual que é o meu público? Então, vai escrevendo ali. E eu comento muito também com as meninas, oriento, a fazer a reunião semanal. Com quem? Você tem que ter a sua reunião semanal, com certeza, administrativa, com a direção, tá dentro da meta, não tá, enfim, mas a sua reunião semanal com Deus. Você com você, mas você com Deus também, com né? Deus, com certeza. Chamá-la ali pra essa reunião, né? Chamar pra reunião. Eu realmente levo todas as minhas anotações, levo caderno, eu sou uma pessoa que gosta muito de anotar em caderno. Então eu falo assim, Senhor, está aqui, tá dentro da sua vontade? Eu estou fazendo o que o Senhor quer de mim? Nós que somos cristãs católicas, o primordial, logicamente, a gente buscar a confissão e comungar semanalmente, sim, pelo menos uma vez na semana. E buscar Jesus que está ali na Capela do Santíssimo e fazer essa reunião. Eu oriento mesmo, todas que estão cristãs, católicas, eu falo, vai adorar Jesus e conversar com Ele. E saber discernir, entender se você está fazendo aquilo que Ele quer de você, se você está no caminho, né? Eu toda semana faço também, apresento para Deus ali todas as minhas anotações, converso com Ele ali, para que a gente possa continuar seguindo, né, aquilo que Ele quer de nós, como Ele quer. Você está estruturando o seu negócio, tá, Senhor, está aqui, né? Como que o Senhor quer que eu conduza? Porque Ele tem que ser o sócio majoritário, né? Que bonito isso, né? Agora, Carol, dentro aí do seu trabalho, né, você é terapeuta de empreendedoras, né? Você atende ali com certeza pessoas cristãs e não cristãs. Mas sim, como que é, né? Quando você fala desse lado de fé, né? Esse lado cristão para essas clientes, né? Vamos pensar nessas que talvez nunca tenham pensado nisso. Às vezes até tem esse lado, né? Acredita em Deus, mas quando você de alguma forma aborda sobre isso, você tem algum relato de alguém que talvez nem pensasse nisso e aí ao longo da sua terapia, desse trabalho, né? Foi ali de alguma forma se identificando e percebeu como faz diferença? Tenho. A gente conhece. Então me conta aí. Deixa aqui um abraço, né, pra nossa querida Rafa Rezende. Nossa afilhada. Nossa afilhada, verdade. Olha só como são os caminhos de Deus, né? Olha. Bom, e eu tenho certeza que ela não vai se opor de eu comentar aqui o nome dela. Sim. Já citei aqui alguns casos, alguns relatos, não citei nome algum, mas ela é um testemunho, né? Ela é um testemunho. A Rafa,
eu sabia que ela era cristã, católica, comecei a atendê-la no Terapia da Empreendedora. E sempre em média ali em torno de uns 3 meses que eu levo que eu acompanho para que a empreendedora veja, né, alguma diferença, mudança ali no negócio dela, no mínimo 3 meses. E conversando com ela, eu fui um dia e perguntei, mas como que está o seu relacionamento com Deus? E ela comentou que ela sentia muita falta de receber Jesus na Eucaristia. E eu falei para ela, o que te impede? Então foi quando ela me relatou. Eu falei, então vamos resolver isso. Primeiro passo, porque você está à frente de uma empresa, é uma empresa familiar. Se você não estiver em comunhão com Deus, vivendo na intimidade, você não vai conseguir, você não vai aguentar. E muitos desafios vieram, parece que até se levantaram mais ainda. Por quê? Porque ela foi buscar resolver o que ela precisava resolver na vida dela. E aí vieram mais tribulações, vieram provas para que o quê? Ela desistisse. Com certeza. Porque o inimigo de Deus não quer a gente também ali recebendo a Eucaristia, a gente em comunhão com Deus. Ele não quer ali a gente entregando tudo para ele, vivendo na intimidade. Então, ela foi dos casos, uma das pessoas que eu atendi. O ano passado, eu iniciei o terapia, tem mais de 1 ano, eu atendi aí em torno de 15 empreendedoras ao longo do ano, e ela foi um dos casos, né? Mas eu sempre pergunto. A religião, logicamente, que a gente vai respeitar, claro. Entender qual é a fé que a pessoa professa. Quando é a mesma fé que eu tenho mais liberdade de falar, né, em algumas questões. Quando não, eu sempre falo, vai buscar a sua intimidade com Deus. Sim. Se é na palavra, na leitura da palavra diariamente, se é, de repente, uma pessoa de outra religião, eu falo, busca, volta, né? E esse foi um dos casos que pra mim é um dos mais bonitos, né? Que a gente vai poder testemunhar em breve, né? Um beijo pra Rafa, Anderson, pra nossa pequena linda, né? Que tá só crescendo lá, né? Maria Luísa. Maria Luísa, linda também. Agora, Carol, pra gente encerrar, porque eu acabei de olhar o relógio, olha lá, está na hora da gente encerrar, tava tão bom o papo, né? Mas quais são as dicas, né? Pra quem está nos acompanhando, é mulher, já é empreendedora, mas, né, de alguma forma desanima, porque o desânimo vem, né? E também, assim, né, a importância realmente da mulher ter esse olhar, que ela é empreendedora, mesmo trabalhando em casa, ela trabalha, Sim. ela ajuda. Eu até falava, né, essa questão de se arrumar, né, se preparar ali pra atender. Eu tenho uma cunhada, a Cris, até quero mandar um beijo pra ela, que ela sempre tá nos acompanhando. Ela tem um ateliê e eu acho muito bonito que ela fala, Vanessa, de um tempo pra cá, eu me arrumo, eu levanto de manhã, né, tá lá firme na atividade dela, física, colocou propósito, se arruma, fica arrumadinha pra trabalhar no ateliê dela. É ela, Deus, o radinho, a canção nova que ela fica escutando. Sim. E ela se arruma, ela falou, não, eu me mantenho arrumada. E pode parecer bobeira pra muitos, mas não dá pra ficar de pijama o dia inteiro, né, minha gente? Não. Aí, Carol, quais são as dicas? Esses dias eu peguei também no pé de uma das empreendedoras que eu atendo. Eu falei assim, na próxima semana eu não quero te ver de pijama, tá? Porque você acaba se entregando. O que o pijama remete? A dormir, a deitar. Né? Então, por mais que eu vou trabalhar ali com algo que é só no computador, que as pessoas não irão me ver, não vou gravar uns stories que nem eu tava comentando, né? Enfim, você precisa ter disciplina dentro da sua casa, se você trabalhar dentro dela, né? Então, eu, por exemplo, eu criei uma rotina pra mim. Ai, foi do dia pra noite, ficou linda essa rotina? Não. Mas eu fui tentando e persisti. Então, hoje, por exemplo, o trocar de roupa é imprescindível. Que bom. Então, sim. não fique de pijama, né? Então, vai forçando a si mesma ali no dia a dia. Opa, hoje eu não vou ficar de pijama. Sim. Amanhã eu já consegui passar um batom. Depois de amanhã eu já tô fazendo uma maquiagem, né? Tenha um local, mesmo dentro da sua casa. Tem um cantinho para você sentar, para você ter ali as suas anotações, o seu material de trabalho. Sim. Tenta, entre aspas, né? Separar ali um canto e ter o seu local de trabalho, mesmo dentro do seu lar. Então, isso vai criando rotina, vai criando hábito, né? Então, no dia que você pensar em falhar, você vai olhar ali pro seu cantinho, seu escritório, opa... exatamente. Precisa trabalhar. Pode ser o mais simples, mas que seja seu, esteja organizado, Exato. né? E é aquilo, minha gente, é tentar. A nossa vida é essa, né? Todos os dias. E quando bater o desespero, recorre ao seu sócio. Que
que tem que ser ele. Tem que ser Deus. Tem que ser Deus, É ele, não tem né? como, né? Tudo é A dele nossa por ele. mãezinha pede pra ela e também, né? Exato, pede intercessão. E outra coisa, né, Carol? A gente precisa encerrar, mas algo muito importante que veio no meu coração é você assumir isso. Sim. Assumir que você é uma empreendedora cristã. Eu sou uma empreendedora Isso. católica, eu trabalho aqui, eu tenho isso, eu vendo isso. Sim, sou empreendedora cristã. Enfatizar isso, Exato. porque isso faz diferença também, não faz? O empreendedorismo feminino, ele ajudou muito, mas ele também atrapalhou muito. Sim. Trouxe muito essa questão da comparação, competitividade. Achar que, né, tem que ganhar mais que o marido, que o homem. E não é nada disso. Exato, né? não é nada disso. Não é uma briga de ego. A gente tem que entender, né, como a gente comentou lá no início, que talvez seja uma ajuda. Enfim, depende muito do contexto de cada uma, né? Mas a gente precisa entender que o empreendedorismo, ele é importante, né? Mas não deixar se contaminar por algumas coisas que o empreendedorismo traz. Com E certeza. viver a vontade de Deus, né? Todos os dias aí no nosso negócio, na nossa vida. Com E aí, se certeza. você precisar de mais, quiser bater um papo, além, né, do que nós estamos aqui hoje, Qual que é o Instagram, é só me Carol? procurar, então, lá nas redes sociais, _ Ana Carolina de Almeida. Lá tem tanto a minha página do Terapia, o Empreenda com Sentido. Legal. Me procura lá e a gente vai poder falar ainda mais, né, Com do que certeza. falamos aqui hoje. Carol, muito obrigada Eu viu, que pela agradeço. presença. Deus abençoe essa missão Amém. linda aí. E Amém. até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Tem que Espero batar- ter contribuído de alguma Com maneira certeza. com vocês que nos escutam. marcar outro dia aí pra gente trazer mais aí, né, esse assunto. Quem sabe trazer aí umas empreendedoras também cristãs pra Com trazer esse certeza. Tem testemunho. várias para indicar. Legal. Obrigada, Carol, pela presença. Eu que Obrigada, agradeço. André, né? A Mônica começou o programa, sua mensagem terminando aí. Obrigada a você que nos acompanhou, interagiu conosco. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser, a gente se encontra aqui na nossa Rádio Canção Nova de São José dos Campos. Fiquem com Deus, ótima semana e até mais. Tchau, tchau.